Então você conheceu a salvação através de Jesus Cristo. Pronto, você não precisa mais ficar preso a essa lei que te condena. Você agora foi liberto, foi salvo, foi perdoado. Agora, depois de salvo, o que acontece? Essa lei é colocada em nosso coração e nós a cumprimos instantaneamente, sem necessidade de querer se justificar diante de Deus, porque nós mesmos sabemos que nós não conseguimos cumprir a lei. Nós achamos aí nos próprios membros nossos uma batalha, uma luta, o corpo lutando contra o espírito querendo que essa lei vença, que essa lei possa aí não nos condenar, mas nos guiar junto a Deus, sempre nos direcionar a Deus, a amarmos as pessoas. Então é isso que o Espírito Santo faz em nós, vai nos guiando, nos mudando, nos modificando, nos aproximando mais de Deus. Enquanto a lei, se nós formos dar lugar a ela, ela vai sempre nos condenando, condenando. Então por isso nós chegamos a Deus, pedimos perdão e Ele nos perdoa. E o sacrifício de Jesus então vem exatamente o que? Fazendo com que nós sintamos esse perdão, nós tenhamos certeza dessa salvação, desse perdão. Porque se olharmos para a lei, aí nós somos condenados. Nós pecamos, nós erramos. Então sempre nós vamos a Deus. Pedimos perdão, cremos no sacrifício de Jesus por nós. Pronto, estamos aliviados porque Jesus levou os nossos pecados, nos salvou. Então Paulo diz, olha, a lei, ela serve para os que são pecadores, não para os justos. A lei não vai produzir salvação, ela produz condenação. Então ele mostra que tipo de pessoas que a lei está condenando. Então ele fala aí dos pecados, de vários pecados, se referindo aí às tábuas da lei, colocando esses pecados em evidência. Então, tipo de pessoa que a lei então está condenando, tipo de pecados, então relacionados à lei, ao ministério da condenação, ao evangelho da condenação. E ele fala então quais essas pessoas que estão vivendo isso aí, quais as pessoas que precisam realmente ser condenados. Aí ele diz, olha, agora o evangelho da graça perdoou e essas pessoas vão viver agora uma vida diferente, não amam mais o pecado, não estão com a intenção mais de pecar. Agora é uma vida diferente, com Cristo agora. Eles entraram na graça de Deus, não na condenação. Então é isso que você tem que entender. Pertencemos ao povo de Deus, povo salvo, liberto totalmente do pecado. Na parte 2 nós temos aí, a graça superabundou com a fé e o amor. Tópico 1, gratidão a Deus. Tópico 2, humildade. Vamos ver então, tópico 1, gratidão a Deus. Uma das características marcantes do caráter de Paulo é o ser grato a Deus. Romanos 7:25, 1 Coríntios 1, 4, 14, 18, 2 Timóteo 1:3. Nesta parte da epístola, ele expressa uma gratidão a Cristo por tê-lo escolhido e posto no ministério apostólico e pastoral, apesar de ter sido um terrível opositor do Evangelho de Jesus. É mais uma demonstração do que o Evangelho da graça de Deus pode fazer na vida de um homem. Deus tem seus santos caminhos. O Evangelho é a expressão do amor de Deus em Cristo Jesus, que alcança um homem no mais baixo nível de pecado e o faz uma nova criatura, 2 Coríntios 5:17. E mais ainda, o faz parte da família de Deus, Efésios 2:19. Paulo reconhece que a graça de nosso Senhor superabundou com a fé e o amor que há em Jesus Cristo. 1 Timóteo 1:14. Foi Jesus quem o salvou e o transformou mediante sua graça. Então, gratidão a Deus. Nós devemos sempre ter isso em mente, essa gratidão. Olharmos para nós e vermos, não há merecimento algum, não há crédito. E a própria palavra diz que tudo que nós fizermos para Deus são apenas como trapos de imundície. Se nós fizermos alguma coisa esperando alguma justificação, algum merecimento diante de Deus, então isso aí é um trapo de imundície, isso não vale nada. A Bíblia fala de obras mortas. Você está fazendo o quê? Alguma coisa para merecer a salvação? Essa obra aí é morta.
Porque você não consegue ser salvo por causa de alguma coisa que você faz. Tem muita gente vivendo desse jeito. Trabalha muito para Deus, mas não conhece Deus. Fica muito ocupado fazendo as coisas para Deus, mas não tem tempo para oração, para comunhão com Deus, para adorar a Deus, para amar a Deus. Tem muita gente assim, que está procurando uma autojustificação, um merecimento de salvação, de alguma coisa de Deus. Mas na verdade, nós não merecemos. Tudo Deus faz pela sua graça, pelo seu amor, pela sua misericórdia. Então Paulo, olhando para isso, olhando para a sua vida, ele vê que qual grande condenação ele merecia e ele estava caminhando para ela. Mas Deus foi misericordioso, cheio de amor, e deu a ele a oportunidade não só de ser salvo, de ser perdoado, mas o colocou no ministério, numa obra grandiosa, o usou tremendamente para a salvação de outras pessoas. Então ele, analisando isso, ele fica muito grato a Deus, muito agradecido mesmo, porque ele, olhando para ele, ele se considerava o maior dos pecadores, o maior merecedor de castigo, o maior merecedor de juízo de Deus. E ele então olha e vê a obra de Deus na sua vida, e ele fica tremendamente agradecido por isso. E como agradecimento, ele trabalha para Deus, ele arrisca a sua vida, ele dá a sua vida para Deus, ele oferece a Deus a sua vida, tudo que ele tem, ele oferece, dá para Deus totalmente, entrega-se totalmente nas mãos do Senhor. Então nós temos aí no tópico 2, humildade. Paulo não era mais um novo convertido ou neófito quando escreveu suas cartas a Timóteo. Ele não estava usando de falsa modéstia quando declarou ser o principal pecador que Jesus veio salvar. 1 Timóteo 1,15. Paulo tinha convicção de que fora salvo pela graça e não por seus méritos. Mesmo na condição de salvo, o crente deve saber que não merecíamos o dom presente da salvação. Como salvos em Jesus Cristo, não temos mais prazer no pecado. Aquele que ainda tem prazer no pecado não experimentou o novo nascimento. Qualquer que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, porque a sua semente permanece nele. Não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. 1 João 3,9. Então veja só, quando Paulo analisava isso, a sua vida, a sua maneira de viver antes, ele chegava à conclusão de que ele era merecedor do juízo de Deus. No entanto, ele recebeu a graça, a misericórdia de Deus. Então ele, na própria vida dele, ele podia ver a graça de Deus, reconhecer essa graça de Deus. Não era falando a respeito de outras pessoas, mas ele olhava para ele mesmo e via que ele era merecedor realmente de juízo. E alcançou a graça, alcançou a misericórdia, alcançou o amor de Deus, foi perdoado, alcançou a salvação. Veja só, sem mérito nenhum. Se ele fosse procurar algum mérito, ele só encontraria condenação. Então veja só. Como é que eu fui salvo? Eu fiz isso, eu fiz aquilo, que eu ajudei alguém, que eu dei esmola, que eu não sei o quê. Então tem gente que fica achando que ele merece a salvação. Porque eu sou filho do pastor. Porque eu cuido da igreja. Porque eu faço não sei o quê. Porque eu sou pastor. Porque eu sou um obreiro. Que eu ganho almas. Por isso eu sou salvo. Não. Ninguém é salvo por merecimento. É pela graça de Deus. Então nós temos que ser o tempo todo gratos a Deus. Sempre agradecendo por essa imensa salvação, esse imenso perdão que Ele nos concedeu. Agora, depois de salvos, nós vamos fazer o quê? Nós vamos lutar agora contra o pecado e vamos poder vencer o pecado. Por quê? Porque agora nós temos o Espírito Santo de Deus morando dentro de nós. Se nós realmente quisermos vencer o pecado, nós vamos vencer. Se nós estivermos o tempo todo lutando contra o pecado, nós vamos vencer o pecado. Nós temos a ajuda do Espírito Santo agora. Antes, a semente maligna que veio lá de Adão, semente do pecado, estava dentro de nós. E nós pecávamos instintivamente. Era a nossa tendência a pecar.
A pessoa que nasceu aqui na terra, ela já nasce com a semente do pecado. A partir do momento que ela toma consciência do pecado, então ela já está caminhando para o inferno. Basta ela ficar do jeito que está, não precisa fazer nada para ir para o inferno. Porque ela vai naturalmente, é natural dela cometer pecado. Então ela vai para a sua condenação. Agora, a partir do momento que ela ouve a palavra de Deus, ela crê nessa palavra, ela crê que Jesus morreu por ela, então ela recebe a salvação. E agora, seu destino mudou. Seu destino agora é o céu, é morada eterna, viver eternamente com Deus. Agora é hora de lutar agora e vencer o pecado. Porque a semente não é mais a de Adão, não é a semente do pecado que está dentro de nós. Mas a semente que foi plantada em nós é a palavra de Deus. Agora o Espírito Santo está morando dentro de nós. Nós somos casa, morada de Deus na terra, templo do Espírito Santo. Então nós vamos lutar e vamos vencer o pecado. E nós estamos esperando aí Jesus vir nos buscar, para nós estarmos para sempre com Ele. Então essa humildade é demonstrada quando nós sinceramente olhamos para nós e não vemos nenhum mérito para sermos salvos, mas sabemos que somos salvos pela graça de Deus, favor imerecido, presente de Deus, amor de Deus para conosco. Parte 3, um convite a combater o bom combate. Tópico 1, a boa milícia. Tópico 2, a rejeição da fé e suas consequências. Tópico 1, então, a boa milícia. Depois de orientar Timóteo sobre a difícil missão de combater as heresias na igreja de Éfeso, Paulo dá uma palavra de ânimo, encorajamento e incentivo ao jovem pastor. Como verdadeiro pai na fé, o apóstolo diz: este mandamento te dou, meu filho Timóteo, que, segundo as profecias que houve acerca de ti, milites por elas boa milícia. 1 Timóteo 1,18. Paulo lembra a Timóteo que seu ministério foi confirmado por profecia. Deduz-se do texto que as profecias eram tão consistentes que Timóteo deveria militar a boa milícia ou o bom combate, com base naquilo que Deus lhe havia falado. 1 Timóteo 1,18. Então, primeiro, Paulo explica a Timóteo a função dele ali, por que ele estava sendo colocado ali. Ele teria que lutar, combater. Era uma luta mesmo terrível. Ele teria que lutar contra aquelas heresias, aqueles falsos ensinos. E ali os mestres eram seus auxiliares, que haviam ensinado aquelas heresias. Olha só a luta que Timóteo teria, e sendo mais novo, mais jovem do que aqueles anciãos que estavam ali. Olha só a dificuldade. Era uma luta, uma guerra realmente, uma guerra espiritual. Não era que ele ia lá dar um murro em alguém, matar alguém à espada, nada disso. Mas era uma guerra que ele teria que travar contra os falsos ensinos, contra as heresias que haviam sido introduzidas na igreja. Então ele viu que Timóteo, sendo jovem, precisava também de incentivo. Então ele vem mostrando a ele que ele foi escolhido por Deus. Que Deus, antes mesmo dele assumir aquela posição ali, Deus já havia dito para ele que ele assumiria. Já havia falado antes, era uma profecia que Timóteo já tinha ouvido. E ele foi enviado por Deus. Paulo estava apenas confirmando o seu ministério, a sua chamada. Não era nada de novo, não era porque Paulo era amigo dele, considerado como pai dele, nada disso. Era Deus que já havia escolhido, Paulo só estava confirmando essa chamada de Deus, esse ministério na vida de Timóteo.